Olá pessoal, tudo bem por aí? Nesta videoaula nós vamos falar sobre análise de sensibilidade em programação linear. Então ninguém precisa se sensibilizar porque não vai doer nada. E essa análise também não é análise da psicanálise, a terapia, não é nada disso, tá? É em otimização. Então o que é que significa essa análise de sensibilidade que nós vamos falar aqui? É um estudo de variação, né? É a variabilidade possível dos números do modelo, os parâmetros, né? Que são as constantes e os coeficientes. Lembra? Os números que a gente alimenta as matrizes A, B e C. Esses parâmetros a gente pode encontrar aí um intervalo, né? Certos limites que eles podem variar sem provocar alteração na solução ótima. Então isso que é análise de sensibilidade. Aqui a gente vai fazer essa atividade considerando os vetores C e B, né, os coeficientes da função objetivo e as constantes das restrições, o lado direito das restrições, e a gente vai fazer a implementação em linguagem Julia, para não precisar ficar calculando à mão. Então aqui a gente só vai aprender como funciona o raciocínio e depois a gente vai usar a ferramenta computacional para calcular para a gente. Então o mais importante é saber interpretar a solução, tá bom? Então vamos ver aqui um primeiro exemplo, tá? E, primeiramente, o caso de alteração nos coeficientes da função objetivo, ou seja, esses números vermelhos aí do exemplo, né, o 5 e o 2, são os coeficientes da função objetivo, é a análise deles que a gente vai fazer aqui. Então a gente tem aqui o gráfico da solução, nosso velho, bem conhecido, método gráfico, né, aí a restrição 1 em verde, a restrição 2 em lilás, certo? Temos aqui a reta da função objetivo, né? E a solução ótima aí no ponto x1 igual a 1.6 e x2 igual a 3.7, dando um valor ótimo da função objetivo de 15.7, certo? Então temos aqui a expressão original da função objetivo e agora a gente vai chamá-la genericamente, tá? Então nós vamos chamar esse coeficiente 5 de C1 e o 2 de C2, tá? Então temos aqui os coeficientes C1 e C2 genéricos. Muito bem. É a análise deles que a gente vai fazer. Esses coeficientes são responsáveis pela inclinação da reta, lembra? Né? Se a gente modificar esses coeficientes, a gente modifica a inclinação da reta da função objetivo. Então é isso que a gente está estudando aqui. Então significa que usando o ponto da solução ótima e o x asterisco, esse que está no gráfico, esse pontão vermelho aí, né, 1.6, 3.7, se a gente deixar ele fixo e como eixo da nossa reta vermelha, a gente consegue girar essa reta no sentido anti-horário primeiro. Imagina, a gente tem aí um intervalo de rotação em que a gente pode rotacionar essa reta no sentido anti-horário, certo? Do mesmo jeito, a gente pode usar esse ponto como eixo e rotacionar a reta vermelha no sentido horário. Então a gente vê que existe aí um intervalo de rotação que a gente pode usar, que a gente pode modificar o nosso modelo, né, usando o ponto x asterisco como eixo, né, sem modificar aí o ponto da solução ótima, certo? Mas qual seria esse intervalo? Então tem várias formas de fazer. A gente pode fazer por tentativa e erro, né? Vamos modificando os números e roda de novo o modelo para verificar se mudou ou não. Mas a forma mais inteligente é a gente usar aqui os comandos que a gente usa, que a gente conhece, e a ferramenta que a gente vai ver aqui. Então, ainda olhando no gráfico, olha só. Se a gente for rotacionando a reta vermelha, rotacionando no sentido anti-horário primeiro, tá? A gente vê que o máximo que a gente pode ir é até coincidir com a restrição 2, a lilás. Tá? A gente vai rotacionando até chegar em cima dessa restrição. Por que que não pode ultrapassar? Então imagina lá o desenho. Se a gente ultrapassa a rotação, né, dessa restrição, a reta da função objetivo vai ficar quase que horizontal, né, quase que retinha horizontalmente, né? E aí, como é um problema de maximização, isso vai mudar o ponto da solução ótima. Não vai mais ser esse ponto aí que está no gráfico, 1.6, 3.7. Vai ser aquele outro ponto lá em cima, né? Vai ser o ponto x1 igual a 0, x2 igual a 4.5. Né? A gente quer maximizar, imagina uma reta da função objetivo totalmente horizontal, mudaria o ponto da solução ótima, e isso é o que a gente não quer. A gente quer manter aquele ponto ali da solução ótima, né, e verificar
essa variação que a gente pode fazer. Então, se a gente mudar um pouquinho da solução ótima a gente não quer, então esse é o limite. É até aí que a gente pode ir sem mudar o ponto da solução ótima, essa parede aí da restrição 2, certo? Esse é o nosso limite inferior. Do mesmo jeito, se a gente for rotacionando agora no sentido horário, a reta vermelha, ela vai encontrar ali em cima a parede da restrição 1, a verde, né? E não pode ultrapassá-la. Se ultrapassar, o que acontece? A função objetiva ficaria praticamente vertical, retinha, em pé, né? E isso mudaria também o ponto da solução ótima, porque uma reta vertical, por um problema de maximização, o ponto de solução ótima seria aquele lá de baixo, o x1 igual a 2,5, né, e x2 igual a 0. A gente não quer mudar o ponto da solução ótima, então para manter isso, a gente tem que usar essas duas paredes aí das restrições como intervalo possível, certo? Então encontramos aí graficamente já essa rotação possível que a gente pode fazer na função objetivo usando o ponto da solução ótima como eixo, certo? Essa rotação, essa inclinação, né, a gente chama aqui de declividade da função objetivo. E a gente já viu que ela tem que ser sempre maior do que a declividade da restrição 2. Então existe já essa relação. A declividade da restrição 2 tem que ser menor ou igual à declividade da função objetivo. E essa tem que ser menor ou igual à declividade da restrição 1, a verde, certo? Então temos aqui uma relação. E o que é essa declividade ou inclinação que a gente está falando? É a tangente. A tangente do ângulo da função objetiva. Repara aquele ângulo azul θ que se formou lá na figura, né? Com a parede do eixo x1 e com a função objetiva, né? Esse ângulo entre essas duas retas, né? É o ângulo θ. A tangente desse ângulo é calculada por meio dos coeficientes da função objetiva, né? C1 dividido por C2, né? Ou cateto oposto sobre cateto adjacente, mas não nesse lugar aí que a reta está, né? Mas, então vamos usar essa relação que nós temos aqui, tá? Essa tangente aí, essa é a expressão da declividade. Usando agora então as expressões originais do modelo, né, da restrição 2, da função objetiva e da restrição 1, que apareceram ali, a gente vai escrever todas as declividades nessa relação que a gente tem. Então a declividade, primeiro, da restrição 2, a lilás, é 1 sobre 2. Usando os coeficientes dessa restrição, né, é 1 sobre 2. Tá aí. A declividade da função objetiva, a gente já tinha visto, C1 sobre C2. E a declividade da restrição 1, a verde, é 4 sobre 1. Tá vendo? Então a gente tem essa relação que se formou dentro aí do quadrado. Certo? Com essa relação a gente consegue calcular os valores de C1 e C2, a faixa de variação que pode ocorrer com os coeficientes C1 e C2. Certo? Então trazemos aqui para o próximo slide a função objetiva original e a relação que a gente já viu. E para calcular as faixas de variação, a gente tem que calcular um de cada vez. Então, para calcular a variação de C1, a gente considera C2 constante, o valor original dela, que é aquela que está na função objetivo, C2 igual a 2. Certo? Aí substituímos na relação que a gente conhece, a gente obtém aqui que C1 pode variar de 1 até 8. Então, qualquer número entre 1 e 8, né, inclusive os fracionários, que a gente substituir, né, na função objetiva, ao invés de 5, a gente considerar um número de 1 até 8, não vai mudar aquele ponto da solução ótima, que a gente viu o x asterisco, certo? Do mesmo jeito, a gente pode fazer a variação de C2, considerando agora C1 constante. C1 vale 5, né? Então vamos calcular quanto o coeficiente 2 pode variar. A gente substitui C1 lá na relação que a gente conhece, certo? E aí assim a gente chega ao valor de C2, a faixa de variação de C2, que é 5 sobre 4 até 10. Qualquer valor nesse intervalo, né? Nesse intervalo, incluindo os limites aí, mantém a solução ótima naquele x asterisco que a gente viu no gráfico. Então, o que significa isso? Essas faixas aí, em laranja, aí, que a gente calculou de C1 e C2, são as faixas de otimalidade para esses coeficientes, né, que representam o intervalo de variação para manter o mesmo x asterisco, a mesma solução ótima, certo? Então, agora implementando em Julia, como é que fica? Aqui temos a implementação que a gente já aprendeu, a gente já viu, né, em Julia, certo?
A novidade aqui é esse comando, é LP Objective Perturbation Range, ou seja, é o intervalo, né, range, de variação ou perturbação, né, da função objetivo para programação linear, LP, Linear Programming, certo? Então aqui a gente passa como parâmetro a variável. Então se a gente escrever esse comando e x1 é a constante C1 que a gente vai variar. Se a gente escrever esse comando x2 é a constante C2 que a gente vai encontrar o intervalo, certo? Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Essa é a saída, tá? Temos aí o modelo impresso, temos aí a solução ótima, que a gente já conhecia pelo gráfico, 15.3, o valor ótimo, e a solução ótima aí de x 1.6 e 3.7, e tem aqui a formatação da saída que a gente já fez, né? O print, análise de sensibilidade, variação de C1 e C2, só que repara que aparece aqui a variação. Então essa é a parte mais importante da interpretação. Prestem bem atenção. Então deixa todo o resto que você faz aí junto com a aula, né? Eu sei que todo mundo sempre faz outra coisa enquanto assiste a videoaula, então para essa outra coisa que você está fazendo para prestar mais atenção aqui nessa parte da videoaula, tá? Essa variação que aparece aí, ó, de C1 e C2, né? A gente tem que traduzir isso para o intervalo que a gente quer. Então, repara primeiro aqui nessa variação de C1. É de menos 4 até mais 3. Então, para o valor original de C1, que é 5, olhando ali no modelo a gente vê, existe essa variação de menos 4 a mais 3. Ou seja, 5 menos 4 dá 1. E 5 mais 3 dá 8. Então, esse é o intervalo de 1 até 8 que a gente encontrou lá olhando no gráfico e fazendo aquelas relações de declividade, lembra? A gente já calculou à mão aquilo, então a gente já viu como é o raciocínio, como que funciona. Então agora a gente vai sempre usar a solução do Julia como ferramenta, mas a gente tem que saber interpretar. Senão a gente bate o olho aqui na variação e acha que esse é o intervalo, e não é. Tá? Então o que sai do comando do Julia é a variação. Então, do valor original 5 variou menos 4, ou seja, então o valor original pode variar, né? O C1 pode variar de 1 até 8, que é 5 mais 3, 8, certo? Então essa é a parte mais importante da interpretação. E isso vale também para o C2, tá vendo? A variação de C2 é de menos 0,75 até mais 8. O valor original era 2. Então significa que o limite, né, os limites aí do intervalo é de 1,25 até 10, certo? Que foram os valores que a gente calculou à mão, né, anteriormente e é o que bate aqui com a solução né, do software Julia, tá bom? Muito bem, então resumindo nessa primeira parte, o que a gente viu? A alteração nos coeficientes da função objetivo, né, esses valores que a gente encontrou aí, esses intervalos para C1 e para C2, e o que significa essa variação? Que qualquer número que a gente considerar dentro desse intervalo vai manter o ponto x asterisco, né, como solução ótima. Tá? Essa é a interpretação de análise de sensibilidade com alteração nos coeficientes da função objetivo. O segundo caso, agora, é alteração nas constantes das restrições. Então vamos usar o mesmo modelo. Repara ali, ó, na segunda restrição, que era 9, o valor original, a gente já mudou para 15. Tá? Então a gente fez uma alteração, né, da constante B2, né, restrição 2, constante do lado direito B2, que era 9, nós mudamos para 15. Então o que aconteceu? Então de novo aqui no nosso gráfico, método gráfico de solução, eu já coloquei ali como tracejada a restrição 2 antiga, que a gente vai mudar essa restrição 2, né, e tracejada também a reta da função objetivo, porque vai mudar. Né? Então essa é a nova reta da restrição 2, certo? E a nova reta da solução ótima, a nova reta vermelha. Então o que é que nós vemos ali no gráfico? É essa variação. Quando a gente mudou B2 de 9 para 15, a gente mudou o valor ótimo da função objetivo de 15,7 para 17,9. Certo? Houve essa variação. Então o ponto da solução ótima não é mais o mesmo. Então é diferente do caso anterior. Tá bom? Como que a gente calcula essa variação? Então vamos usar a letrinha, nossa velha conhecida delta ali, a variação de z asterisco,
né, o maior valor menos o menor, dividido pela variação que houve na constante BI, constante genérica BI, o maior menos o menor. Então, essa variação aí de 0,43, tá? Aqui a gente vai chamar essa variação de preço sombra. Mas essa variação é a ideia do custo marginal, que a gente vê em várias outras áreas, certo? Isso significa o quê? Que para cada unidade de variação na constante B de uma restrição, né, dessa restrição 2, vai variar 0,43 na função objetivo. Então, se eu aumentar uma unidade, por exemplo, de 9 para 10, né, a função objetivo vai ser 15,7 mais 0,43. Se eu diminuir de 9 para 8, né, então a função objetivo vai ser 15,7 menos 0,43. Tá? Essa ideia aí é o preço sombra. Então, a definição formal, o que significa? Ó, preço sombra, também conhecido na literatura como preço dual. É a variação no valor ótimo da função objetivo, Z asterisco, devida ao incremento de uma unidade na constante BI, né, da restrição. Tá certo? A expressão a gente já apresentou no slide anterior, é essa aí, né? E isso também, de uma outra forma falando, representa o valor unitário equivalente de um recurso, porque lembra que cada restrição representa um recurso, uma limitação real, né, de matéria-prima, por exemplo, né, de serviço, né, limites de serviços disponíveis, ou de tempo de produção disponível, né? Então a gente está fazendo esse estudo de quanto isso impactaria no modelo se a gente aumentar uma unidade desse recurso, né? Para não precisar executar novamente o modelo, porque na prática tem modelos que demoram muito para resolver, né, com muitos dados, diferente desses exemplos bem simples que a gente vê aqui, né? Então, para a gente não precisar ficar na tentativa e erro, rodando sempre o modelo para ver um novo cenário, a gente já faz esse estudo da variação possível, né, e de quanto incrementaria, né, na função objetivo ótima, né, a variação dos recursos, certo? Essa que é a ideia aqui. Então, essa análise de sensibilidade, dessa parte que a gente está fazendo, da alteração da constante da restrição, ela pressupõe que existe um intervalo de variação, né, do B, com o mesmo valor do preço sombra. Tá? Então, a gente viu ali a definição do preço sombra. Então, existe um intervalo em que a gente pode variar a constante, né, com o mesmo valor do preço sombra. Então, vamos ver isso no gráfico, que fica mais fácil ainda de entender. Então, tá aí a reta tracejada da antiga restrição 2 e a reta cheia da restrição 2 atual, a lilás. Certo? O que a gente fez? A gente deslocou a reta da restrição, porque a constante ela é responsável pelo deslocamento, pelo local geométrico, né, da reta, né, em relação, sempre são retas paralelas, né, sempre é um local paralelo à reta original. Os coeficientes da restrição, do mesmo jeito que os coeficientes da função objetivo, são responsáveis pela inclinação. As constantes do lado direito são responsáveis pelo deslocamento, então sempre vão ser retas paralelas, tá? Nesse estudo que a gente está fazendo. Então o que a gente fez aqui? A gente está estudando aqui um intervalo, do mesmo jeito que a gente fez na primeira parte, aqui também a gente está estudando um intervalo possível para essa constante B. Né? Então repara que o intervalo possível também é caminhar em cima da parede da outra restrição, a restrição verde 1. Né, que a gente vai deslocando, imagina ali, a gente vai deslocando a reta lilás para cima, deslocando paralelamente. O último ponto possível para deslocar essa reta é aquele ponto amarelo, né, o ponto que coincide ali, o eixo x2 com a restrição 1. Né, se eu deslocar mais, a reta da restrição lilás deixa de ter efeito no modelo, não serve mais para nada, se torna redundante. Então aquele ponto é o último ponto lá em cima possível. Do mesmo jeito tem um ponto lá embaixo, um último ponto lá embaixo possível. A gente vai deslocando para baixo, até onde é possível? Até aquele ponto do cruzamento de x1 com a restrição 1. O outro ponto amarelo lá embaixo. Porque se eu continuar descendo mais, né, a restrição 1 deixa de ter efeito. Né? Então modifica aí todo o conjunto convexo de soluções, entendeu? Então esse é o intervalo. Então a gente está verificando aqui que existe aí um segmento de reta, um intervalo
em que a restrição lilás que a gente está deslocando, ela continua como limitante da solução ótima. Né? E como a gente já falou, o ponto do limite superior é o 0, 10, e o do inferior é o ponto 2,5 e 0. Certo? Então agora, colocando ali na restrição, a gente está estudando a variação de B2, a segunda restrição. A expressão dela é essa aí, x1 mais 2x2 menor ou igual a 15. Como a gente está estudando, né, a reta, então a gente vai considerar aqui a equação. Tá? Então a gente faz aí que B2 é igual, né, a essa expressão. A gente já sabe, olhando no gráfico, os limites, os pontos dos limites inferior e superior. Né? Então a gente substitui esses dois pontos, na expressão da reta, a gente tem ali, né, os valores de B2. Então B2 igual a 2,5 e B2 igual a 20. Se esses são os limites, então isso já perfaz o nosso intervalo que a gente está buscando aqui. O B2 pode variar de 2,5 até 20. Então o que é que significa esse intervalo de variação aqui? Significa que nesse intervalo, qualquer valor que eu pegar aí e substituir no modelo, o preço sombra permanece 0,43, permanece o mesmo, tá bom? Se a gente fizer esse estudo para a restrição 1, B1, então o preço sombra é diferente, tá? Para cada restrição, o preço sombra é diferente. Então, de novo, usando aqui a implementação do Julia para a gente calcular essas variações que a gente está estudando. O comando aqui agora é esse aqui, lprhs perturbation range. E a gente passa como parâmetro, não é mais o x, a gente passa aqui a restrição. Lembra que lá na implementação do modelo a gente dá nome para as restrições, né? Antes a gente usava C1, C2, C3, mas para não confundir aqui com o vetor C, eu chamei as restrições de CT. Né? CT1, CT2, CT3, mas aqui genericamente é o CTI, né? Índice I. Tá? E o comando é LP, Linear Programming, RHS é de Right Hand Side, né? Quer dizer, é o lado direito, né, da expressão, Perturbation Range, mesma coisa, o intervalo de variação ou perturbação. Então temos aqui de novo a saída formatada. A variação, né, da constante B1, de novo, é a mesma ideia da saída da primeira parte que a gente viu. Então a variação é de menos 5 até mais 26. Então para o valor original de B1, né? Então agora a gente está olhando para B1, a gente não tinha calculado o B1. Ó. Então, para o valor original de B1, né, que é 10, a gente pode variar menos 5,5, ou seja, 4,5, e mais 26, ou seja, 10 mais 26, então até 36. O B1 pode variar de 4,5 até 36, né, sem variar o preço sombra. Tá certo? E B2? B2 a gente tinha calculado, então vamos conferir? A variação é de menos 6,5 até mais 11. Então, transformando isso no intervalo, né, o valor original era 9, menos 6,5 é 2,5 até 20, que são os valores que a gente encontrou calculando à mão, certo? Então, aqui de novo eu chamo a atenção que para interpretar a saída, tem que transformar essa variação nos limites do intervalo que a gente quer, tá bom? Muito bem. E a gente também pode calcular o preço sombra, né? A gente tinha calculado para a expressão 2, à mão, que era 0,43. E quando a gente quiser todos os preços sombras de todas as restrições, aí tem esse comando aqui, ó, shadow price, que é em inglês, né? Preço sombra. A gente passa também como parâmetro a restrição, né? Então CTI, tá? Então olhando aqui já na saída, tá? Olhando aí direto, aqui a gente já tem o valor direto, não precisa fazer nenhuma modificação, tá bom? Então o preço sombra da restrição 1 é 1,14 e o preço sombra da restrição 2, que a gente já tinha calculado, é 0,43, a gente vê ali na saída. Muito fácil, tá? Preço sombra já dá o valor direto. Só quando for um intervalo, que aí o Julia calcula a variação, tá? E a gente tem que transformar no intervalo que a gente quer. Muito bem, então resumindo agora, a alteração nas constantes das restrições, a gente tem esse resultado aí. Esses dois intervalos que a gente calculou, né, para B1 é 4,5 até 36, isso significa que nesse intervalo, se a gente modificar lá o 10 original, dentro desse intervalo de 4,5 até 36, o preço sombra sempre vai ser 1,14. Né? O incremento ou o decremento em relação a 10, né, o incremento ou decremento unitário, da função objetiva vai ser sempre proporcional a 1,14.
Então, de novo, se eu aumentar de 10 para 11, né, o B1 que está aí, então a função objetivo vai aumentar lá do valor original dela, né, mais 1.14, tá bom? Muito bem, e para B2 tem aí o intervalo também de 2,5 até 20 para manter o preço sombra em 0.43. Essa é a interpretação, tá? Então, como eu disse, o mais importante é saber usar o comando em Julia e interpretar a saída, construir o intervalo e saber o que ele representa na prática, tá bom? Muito bem, só para a gente ver mais um exemplo rapidamente, tá? Esse é um segundo exemplo, um segundo modelo, tá? Então, a gente já tem a implementação, o código lá, o código genérico, por isso é a vantagem de usar aquela notação matricial. O que é que muda desse exemplo em relação ao anterior? É um problema que está na forma canônica, de maximização, com restrições todas com sinal de menor ou igual, entendeu? Então, só muda os números, né? Os valores ali das matrizes A, B e C. A gente só muda isso no código e já tem lá todos os comandos da análise de sensibilidade, tudo já implementado genericamente. Tá? Então a saída já fica direta, tá vendo? Então tudo isso que a gente viu nessa videoaula é para entender o funcionamento, né, disso que a gente está falando da análise de sensibilidade. Porque depois a gente só vai usar a implementação, a saída e a interpretação. Tá? Então temos aqui do mesmo jeito que a gente fez no exemplo 1. Né? Já saiu aqui a nossa solução ótima, o valor ótimo é 12, x1 vale 6, x2 vale 2. Né? A análise de sensibilidade aqui para os coeficientes da função objetiva, ó, C1, olhando lá na saída, a variação é de menos 0,55 e mais 0,5. Entendeu? Então a gente, aproximando aí para usar só uma casa decimal, né? Eu já fiz aí a aproximação, né? Então o C1, que o valor original era 1, olhando lá no print do modelo, lá na primeira linha lá da saída, né? O C1, coeficiente 1 é 1, então fazendo a aproximação para 0,6 de variação, né? Menos 0,6, então de 1 menos 0,6 dá 0,4. Né? E de mais meio, então era 1, passou para 1,5. Tá vendo? Então o coeficiente 1 varia de 0,4 até 1,5. Tá bom? A mesma coisa, então, mesmo raciocínio para o C2. Tá? Tem ali a variação, agora tem 3 restrições, ó. Tá vendo? Então tem ali os intervalos, né? A transformação de variação em intervalos de B1, B2 e B3. A novidade aqui, por isso que eu quis mostrar esse exemplo, é que para B2 o limite superior é infinito. Então vamos ver o que isso significa. Ó. Vamos olhar lá o preço sombra que fica mais fácil de entender. Preço sombra, como nós já tínhamos falado, já dá aqui o valor direto. Então para cada restrição, ó, tem o valor ali, 0,79, 0 e 0,07. Então é isso que está modificando. O que é que significa um preço sombra zero? Significa que a alteração que a gente fizer na constante B2, o lado direito da restrição 2, não vai impactar na função objetivo, no valor ótimo da função objetivo. Entendeu? Então, na prática, tem aí até a definição formal. Ó, preço sombra zero significa que não tem vantagem em aumentar um recurso. Lembra que as restrições se referem a recursos, né? Por exemplo, limitação de matéria-prima, né? A nossa dúvida aqui é assim, se a gente aumentasse matéria-prima, será que a solução ótima, como é que ela ficaria? Entendeu? Então aqui está dizendo que o preço sombra da restrição 2 é zero, que não adianta aumentar matéria-prima, né? Expandir os limites da restrição 2, que não compensa, não tem vantagem econômica em se alocar mais recurso a essa operação específica. Entendeu? Então por isso que está dizendo ali no intervalo de B2 que pode aumentar infinitamente. Você pode até aumentar infinitamente. Por quê? Esse aumento representa manter o preço sombra no mesmo valor. Se o preço sombra é zero, você pode aumentar infinitamente. Tá bom? Então essa aqui é a ideia. Beleza? Por isso que eu quis mostrar esse segundo exemplo, essa é a única diferença. Muito bem, então assim a gente finaliza a aula de análise de sensibilidade e tem aí as referências e depois tem a lista para fazer os exercícios. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.